A teia invisível da Alameda Noturna. Um desaparecimento inexplicável. Uma cidade que engole segredos. O que se esconde nas sombras da Alameda pode custar mais do que a verdade. O cheiro de chuva recente e o lixo esquecido impregnava o ar da Alameda das Acácias quando Caio Alencar estacionou seu carro velho, um modelo que já tinha visto dias melhores, assim como ele próprio. A noite caía pesada sobre São Paulo, uma daquelas noites em que a cidade parece suspirar um cansaço coletivo, mas ali naquele beco mal iluminado que servia de artéria para o submundo discreto da região, a vida pulsava de um jeito diferente, mais febril, mais urgente. Ele não gostava da Alameda. Ninguém em sã consciência gostava. Era um daqueles lugares que a prefeitura fingia não existir e que a polícia só visitava quando o barulho ficava alto demais ou o sangue escorria para as ruas mais movimentadas. Mas o recado tinha sido claro, quase um apelo desesperado na voz embargada de Dona Lourdes, a mãe de um rapaz chamado Beto, desaparecido há 3 dias. Beto não era flor que se cheirasse, Caio sabia, metido com gente errada, pequenos trambiques, mas era o filho único de Lourdes, e os olhos dela, fundos e marejados, tinham o poder de mover até mesmo um cético como ele. Caio desceu do carro, ajeitando a jaqueta de couro surrada sobre os ombros, um escudo frágil contra o frio úmido e as vibrações ruins do lugar. As poucas lâmpadas dos postes piscavam intermitentemente, criando um jogo de luz e sombra que transformava figuras banais em espectros ameaçadores. Um gato preto, magro e arisco, cruzou seu caminho, parou por um instante, encarou-o com seus olhos amarelos brilhantes e sumiu na escuridão de um terreno baldio coberto de mato e entulho. Caio suspirou. Superstição era para os fracos, mas a Alameda tinha um jeito peculiar de alimentar os medos mais primitivos. Ele caminhou pela calçada irregular, desviando de poças d'água e do olhar curioso de alguns vultos encostados nas paredes fechadas. O barulho de uma música eletrônica distorcida vazava de alguma porta entreaberta, misturando-se ao murmúrio de conversas e risadas abafadas. Beto, segundo a mãe, tinha sido visto pela última vez entrando em um dos muitos estabelecimentos duvidosos da Alameda, um lugar chamado O Limbo, nome sugestivo para um antro que diziam, engolia almas e cuspia problemas. Caio não era policial, nem detetive particular no sentido formal da palavra. Era apenas um cara que por contingências da vida e uma teimosia crônica, acabava se metendo onde não era chamado, especialmente quando a injustiça parecia gritar mais alto que o bom senso. Ele tinha suas fontes, seus contatos, gente que lhe devia favores, gente que o temia, gente que simplesmente sabia que ele não desistia fácil. Ao se aproximar do Limbo, a música ficou mais alta, o baixo fazendo seu peito vibrar. A fachada era discreta, uma porta de metal sem identificação, apenas um olho mágico escuro e uma pequena placa enferrujada com o nome do lugar. Antes de bater, Caio olhou para os 2 lados da rua estreita. Ninguém parecia prestar atenção nele, mas a sensação de estar sendo observado era palpável, como um arrepio na nuca. Ele respirou fundo, o cheiro de cigarro barato e álcool derramado ficando mais forte. Era só mais um trabalho, mais uma parada complicada. Ele pensou em Lourdes, na promessa silenciosa que fizera a si mesmo de pelo menos trazer alguma resposta. Com os nós dos dedos, bateu 3 vezes na porta de metal. Um rangido, e uma fresta se abriu, revelando um par de olhos desconfiados. Caio forçou um meio sorriso. "Procuro por Beto", disse ele, a voz mais firme do que se sentia por dentro. "Sou amigo da família." Os olhos o analisaram por um instante que pareceu uma eternidade. A fresta se fechou com um clique metálico, e Caio ficou ali, esperando, o peso da Alameda começando a se instalar em seus ombros. Ele sabia que entrar ali era fácil, sair nem sempre. A porta se abriu novamente, desta vez por completo, revelando um segurança corpulento com uma expressão entediada. Ele fez um gesto com a cabeça, indicando que Caio podia entrar. O interior era escuro, esfumaçado, o ar viciado. Poucas mesas, algumas pessoas dispersas, a maioria com o olhar perdido ou absorto em conversas sussurradas. No fundo, um balcão com garrafas de procedência duvidosa. Caio varreu o local com o olhar, procurando qualquer sinal, qualquer pista. Foi então que viu,
Em uma mesa mais afastada, perto de uma saída de emergência bloqueada por caixas, uma figura feminina que destoava do ambiente. Elegante, mesmo na penumbra, com cabelos negros e lisos cortados em um chanel impecável. Ela o encarou por um breve momento, os olhos verde-acinzentados brilhando com uma intensidade fria antes de se desviarem. Verônica Bastos. O nome surgiu em sua mente como um alerta. O que diabos ela estaria fazendo num buraco como aquele? A presença dela ali era mais estranha e perturbadora que qualquer outra coisa na Alameda. Caio sentiu um nó se formar em seu estômago. Aquilo não era apenas sobre um rapaz desaparecido. Havia algo muito maior, muito mais perigoso, se desenrolando nas sombras daquela noite, e ele tinha acabado de tropeçar bem no meio da teia. A busca por Beto acabara de ganhar uma nova e sinistra dimensão. Ele precisava ser cuidadoso, cada passo, cada palavra. Um erro ali poderia ser o último. A Alameda não perdoava curiosos. E Verônica Bastos, ele pressentia, era o tipo de aranha que tecia armadilhas com fios de seda e veneno. A conversa com o gerente do limbo foi tão útil quanto tentar pegar fumaça com as mãos. O homem, um tipo escorregadio com um sorriso oleoso e olhos que não paravam quietos, jurou de pés juntos que Beto não aparecia por ali há semanas. Mentira, Caio sabia. O medo no olhar do sujeito era quase palpável quando o nome de Beto foi mencionado. Mas arrancar a verdade dele seria como extrair um dente ciso sem anestesia, doloroso e provavelmente inútil. Caio saiu do bar sentindo o gosto amargo da frustração na boca. A presença de Verônica Bastos ainda o intrigava profundamente. Ela não era do tipo que frequentava espeluncas como aquela por acaso. Havia um propósito, uma conexão que ele ainda não conseguia enxergar, mas que sua intuição gritava existir. Ele precisava de ajuda, de alguém com acesso a informações que ele não tinha, alguém com um olhar diferente, mais conectado com os murmúrios da cidade. Lídia Ferreira, ou Lide, como preferia ser chamada, era essa pessoa. Jornalista investigativa freelancer, com uma rede de contatos que ia de hackers a porteiros de prédios de luxo, Lide tinha uma curiosidade insaciável e um faro para histórias que beiravam o sobrenatural. Caio a encontrou em seu habitat natural, um pequeno apartamento caótico no centro da cidade, abarrotado de livros, recortes de jornais, xícaras de café pela metade e o cheiro característico de papel velho e ideias fervilhantes. Lide, com seus cabelos ruivos vibrantes presos em um coque frouxo e seus olhos castanhos brilhando de curiosidade, ouviu o relato de Caio com atenção, mordiscando a ponta de uma caneta. Verônica Bastos, ela murmurou quando ele terminou, um brilho de interesse acendendo em seu olhar. Essa mulher é um fantasma, Caio. Poderosa, influente, mas quase invisível. Dizem que ela é a eminência parda por trás de alguns dos maiores negócios imobiliários da cidade, sempre nas sombras, nunca nos holofotes. O que ela estaria fazendo na Alameda das Acácias e ainda mais no limbo? Caio deu de ombros, ajeitando-se na cadeira desconfortável que Lide lhe oferecera. É o que eu quero descobrir. E o que ela tem a ver com o sumiço do Beto? Lide tamborilou os dedos na mesa. Beto, moleque problema, mas não do tipo que some sem deixar rastros a menos que pise no calo de gente grande. E Verônica Bastos é gente muito grande. Nos dias seguintes, Caio e Lide mergulharam na investigação. Lide usou seus contatos para levantar informações sobre Verônica, suas empresas de fachada, seus associados discretos. Caio voltou à Alameda, tentando extrair informações dos moradores e frequentadores, enfrentando o silêncio hostil e os olhares desconfiados. A cada nova descoberta, a teia parecia se adensar. Verônica tinha interesses na área da Alameda, um projeto de revitalização que envolvia a desapropriação de vários imóveis, incluindo o terreno onde o limbo e outros estabelecimentos similares operavam. Beto, ao que parecia, tinha se envolvido com um grupo de resistência local, moradores e pequenos comerciantes que se recusavam a sair. Ele poderia ter descoberto algo, algum podre nos planos de Verônica, algo que a fizesse querer silenciá-lo. A pressão começou a aumentar. Caio percebeu que estava sendo seguido por um carro escuro sem placas que aparecia em seu retrovisor com uma frequência alarmante. Lide recebeu um e-mail anônimo com uma ameaça velada,
um aviso para deixar certas coisas enterradas. Mas em vez de recuarem, a teimosia de Caio e a curiosidade de Lyd apenas se intensificaram. Eles marcaram um encontro com um antigo contato de Beto, um rapaz chamado Jairo, que supostamente sabia de algo importante. O local combinado era uma velha estação de trem abandonada, na periferia da cidade, um lugar que exalava solidão e perigo. A noite estava fria e uma névoa rasteira começava a se formar, engolindo os contornos dos vagões enferrujados. Caio sentia a adrenalina correndo em suas veias, uma mistura de apreensão e expectativa. Lyd, ao seu lado, tentava disfarçar o nervosismo com piadas, mas seus olhos estavam alertas, varrendo a escuridão. Jairo demorou a aparecer. Quando finalmente surgiu das sombras, era uma figura assustada, os olhos arregalados. "Vocês não deviam estar aqui", ele sussurrou, a voz trêmula. "Eles sabem de vocês. Sabem que estão perguntando sobre o Beto." "Eles quem?", Caio perguntou, tentando manter a calma. "A mulher, a elegante, e os capangas dela." Beto descobriu uns papéis, uns documentos que provavam que a tal revitalização era uma farsa, que eles iam usar a área para outra coisa, algo sujo, pesado. Ele ia entregar tudo para um pessoal aí, mas não deu tempo. De repente, o barulho de pneus cantando no asfalto próximo quebrou o silêncio da noite. Faróis potentes varreram a estação abandonada, cegando-os momentaneamente. "Corram!", gritou Jairo, antes de desaparecer novamente na escuridão. Caio agarrou o braço de Lyd e a puxou para trás de um vagão enferrujado, o coração martelando no peito. Figuras saíram do carro, movendo-se com rapidez e precisão. Não eram amadores. Eram profissionais. A busca por Beto tinha se transformado em uma caçada, e eles eram a presa. Escondidos na escuridão fria e úmida, ouvindo os passos se aproximando, Caio olhou para Lyd. O medo era real, mas havia também uma determinação feroz no olhar dela. Eles tinham mexido em um vespeiro, e agora precisavam encontrar uma saída, não apenas por Beto, mas por suas próprias vidas. Verônica Bastos era mais perigosa do que imaginavam, e a teia dela tinha tentáculos longos e impiedosos. A fuga da estação abandonada foi um borrão de adrenalina e sorte. Caio, usando seu conhecimento das vielas e atalhos da cidade, conseguiu despistar os perseguidores, mas a mensagem havia sido clara: eles estavam perigosamente perto da verdade, e Verônica Bastos não hesitaria em eliminá-los. O medo era um companheiro constante, mas a imagem de Dona Lourdes e a teimosia em desvendar aquela sujeira toda eram mais fortes. Lyd, apesar do susto, estava mais determinada do que nunca. "Eles não vão nos calar", ela disse, enquanto analisavam os poucos fragmentos de informação que Jairo conseguira passar antes de sumir. Os papéis que Beto descobrira eram a chave. Precisavam encontrar. A intuição de Caio o levou de volta ao lugar mais óbvio e, talvez por isso mesmo, o mais negligenciado, o modesto quarto de Beto, nos fundos da casa de Dona Lourdes. Enquanto a mãe, aflita, lhe servia um café fraco, Caio e Lyd reviraram discretamente os pertences do rapaz. Foi Lyd quem encontrou, escondido dentro de um velho livro de capa dura sobre história do Brasil, um envelope pardo. Dentro, cópias de plantas de construção, e-mails trocados entre empresas de fachada ligadas a Verônica e um político local influente, e o mais chocante, um laudo técnico forjado que atestava a contaminação do solo da Alameda, justificando a desapropriação urgente e a baixo custo para um projeto de saneamento que na verdade encobriria a construção de um complexo de luxo com atividades ilícitas nos subsolos. Beto não era apenas um estorvo, ele era uma testemunha que poderia derrubar um esquema milionário. Eles não queriam apenas silenciá-lo, Caio murmurou, sentindo um frio percorrer sua espinha. Eles precisavam dele para algo, ou ele tinha algo que eles queriam de volta. A peça que faltava no quebra-cabeça veio de uma fonte inesperada, o gerente do Limbo. Amedrontado após uma visita nada amigável dos homens de Verônica, ele procurou Caio, oferecendo informações em troca de proteção. Beto, segundo ele, não estava morto, mas mantido em cativeiro em um galpão industrial abandonado, próximo ao rio. Verônica precisava que ele assinasse alguns documentos, uma confissão falsa ou uma transferência de propriedade,
algo que legitimasse a posse de um terreno específico que pertencia à família de Beto há gerações e que era crucial para o esquema. A corrida contra o tempo começou. Caio, com a ajuda de Lide, que acionou um contato na Polícia Civil, um delegado da velha guarda que ainda acreditava em justiça, planejou o resgate. A operação foi tensa, arriscada. O galpão era vigiado, mas a equipe do delegado, agindo com rapidez e precisão, conseguiu neutralizar os seguranças. Caio foi o primeiro a entrar no cômodo escuro onde Beto estava amarrado a uma cadeira, visivelmente abatido, mas vivo. O alívio ao ver o rapaz, apesar dos ferimentos, foi imenso. Verônica Bastos foi presa quando tentava fugir do país, seu império de fachada desmoronando como um castelo de cartas. Os documentos encontrados por Beto, somados ao testemunho dele e do gerente do Limbo, foram suficientes para expor todo o esquema de corrupção e lavagem de dinheiro. A Alameda das Acácias não se transformou em um paraíso da noite para o dia, mas a ameaça iminente havia sido afastada, e os moradores puderam respirar um pouco mais aliviados. Beto, após se recuperar, decidiu usar sua experiência para ajudar a comunidade, tornando-se uma voz ativa contra a especulação imobiliária. Caio observou de longe a pequena festa que Dona Lourdes organizou para comemorar a volta do filho. Ele não era de comemorações, mas um sorriso discreto surgiu em seus lábios. Lide estava lá, radiante, já farejando sua próxima grande matéria. Ele se afastou em silêncio, a jaqueta de couro parecendo um pouco menos pesada em seus ombros. A cidade continuaria com seus segredos, suas teias invisíveis de poder e corrupção, mas naquela noite, uma pequena batalha havia sido vencida. A justiça, mesmo que tardia e conquistada a duras penas, ainda podia prevalecer. Caio entrou em seu carro velho, o motor tossindo antes de pegar. Enquanto dirigia pelas ruas iluminadas de São Paulo, sentiu um cansaço profundo, mas também uma estranha sensação de paz. Ele tinha feito a diferença, e isso por enquanto era o suficiente. A Alameda ainda guardava suas sombras, mas uma delas pelo menos havia sido dissipada pela luz teimosa da verdade.